Eu vou dizendo assim quais os slides que eu vou precisar antecipar. Quero lembrar vocês, indo à palavra de Deus, e essa eu vou só citar, não vou ler. Os irmãos se lembram que Jesus Cristo mesmo é quem funda a igreja. Ele, certa vez, estava preocupado, então, em saber dos discípulos quem eu sou. E ele, então, começou a perguntar, o que o pessoal tem dito aí em Jerusalém, na Galileia, na Palestina do primeiro século, quem sou eu? E os discípulos disseram, olha, alguns falam que o Senhor é um João Batista que voltou da cova, que o Senhor é um dos profetas do Antigo Testamento, né, que é um sábio, que é um rabi. E aí Jesus vai para um papo reto, dizendo assim, e vós, que estão andando comigo, quem dizem vocês que eu sou? E aí Pedro, usando da palavra, disse, tu és o Cristo, o Filho do... Então, diante dessa sua pública declaração de fé, eu, então, estabeleço a minha igreja e nem as portas do inferno podem prevalecer sobre a minha igreja. Então, foi dessa maneira que a igreja foi constituída. E a igreja foi constituída para ser um organismo vivo. A igreja não foi constituída para ser, né, uma casa, um templo, uma construção. Ela foi construída para ser realmente um organismo vivo e que circulasse com a palavra de Deus por onde quer que essa igreja ela fosse. Essa igreja, logo que ela nasce, ela começa a ter os seus desafios. Um dos desafios que ela vai ter, havia aquela mentira que Jesus não havia ressuscitado. Depois havia uma perseguição, tanto por parte dos judeus, como por parte dos romanos também, e o povo começou a ser disperso. E esse povo disperso, e essa dispersão, tem a aprovação de Deus para que o próprio evangelho ele circulasse. E se os irmãos lembram, né, na igreja ainda chamada primitiva, que era a igreja de Jerusalém, que era quase um adendo da sinagoga, eles já tiveram um grande problemão dentro da igreja. Não eram só os problemas externos, mas os internos também. Um problemão grande dentro da igreja, que está em Atos capítulo número 6, quando havia um problema de ação social, né? Talvez quem cuide da ação social aqui na Segunda de Petrópolis já deve ter passado por isso. Gente que acha, a minha cesta está menor do que a cesta do outro, né? Então estava acontecendo isso ali em Jerusalém, que havia uma boa distribuição da cesta para as viúvas dos judeus, mas as viúvas dos helenitas, dos gentios, né? Alguns chamavam eles até de bárbaros, elas estavam ficando em prejuízo, e os apóstolos tomaram uma decisão. Não é bom que a gente fique, né, envolvido com esse negócio. O nosso negócio é palavra e oração. Então, ele jogou para a igreja, e olha que aqui já nasce um dos princípios da igreja, ele joga para a igreja, quem criou o problema foram vocês. Quem precisa achar a solução são vocês. E a igreja vai para a oração, a igreja vai para o jejum, e a igreja, então, depois de orar, de jejuar, separa 7 homens para que eles pudessem, então, ser os diáconos, e ali surge, então, esse que nós chamamos dos segundos oficiais de uma igreja batista, e os 7 irmãos, então, eles fazem um bom serviço, e posso, irmãos, dizer que foi um bom serviço, por quê? Se os irmãos olharem de Atos capítulo 6 até Apocalipse capítulo 21, os irmãos vão ver que esse problema não acontece mais na igreja. Então foi tão bem resolvido que a gente não houve mais reclame de problema social, que a cesta de alguns era preferida e outras era preterida, né? Resolveu este problema. Então, só para dar esse início. Mas, meus irmãos, slide 2, por favor, a gente tem, na matéria chamada eclesiologia, dentro do seminário, existem 3 teorias da formação, então, da Igreja Batista. Se o irmão puder colocar para mim slide 2 aí, por favor. É porque nós estamos com só um problema entre o computador da transmissão e o computador que joga para a igreja, mas eu acho que o mais importante agora é que a igreja tenha a imagem, mesmo que não vá para fora, mas que deixe a imagem aqui para ele. Beleza, é isso que eu preciso. Então, temos ali as 3 teorias, JJJ, anabatistas e separatistas ingleses. Então, vamos entender isso de forma muito rápida, como eu disse para os irmãos. Slide de número 3. JJJ significa o quê? Jerusalém, Jordão, João, o Batista. Se os irmãos olharem para o texto sagrado, não existe esse personagem chamado João Batista. O nome correto é João o Batista. Batista veio que era aquele que batizava.
Tanto é que quando o pai dele, que ficou mudo, escreveu na taubinha, só escreveu o nome de João, não tem o nome de Batista. Ele só recebe o nome Batista porque ele batizava, então é como se fosse um apelido, como tinha o Simão, o leproso, e como tinham outros que tinham esse, né, Judas Iscariotes, porque era filho, né, de Iscariotes, e assim era com outros também. Então, um certo apelido pela profissão, ou um certo apelido por conta da própria família. Esse JJJ, meus irmãos, principalmente por causa de um livro que circulava nos seminários antigamente, chamado O Rastro de Sangue, né, de J.M. Carroll, ele então buscava fazer uma linha sucessória, e essa é a teoria da linha sucessória ininterrupta, de que nós somos originários desde João o Batista até chegar os batistas lá do século XV, século XVI. Perfeito? Pode jogar o próximo slide para os irmãos que quiserem depois só anotar o nome do livro. Esse livro ainda vende, tem sebo, e voltou até a ser relançado agora. Essa capa é uma capa moderna. Só que este livro, outrora, ele era muito amado pelos conservadores, mas ele tem problemas históricos, porque ele preferiu que nós temos na linha sucessória alguns que tinham práticas batistas, como nós temos, e outros foram deixados de lado. Por exemplo, tem uma turma, né, que existe até hoje nos Estados Unidos, que eles têm práticas batistas, tem apenas uma única diferença, que quando eles estão cheios do Espírito Santo, eles têm uma espécie de tremores, eles são chamados de quackers, né? Os quackers, tanto é que quem ouve falar sobre terremoto, né, que é earth quackers, né? Então, os quackers, eles têm todos os princípios batistas, mas eles, quando ficam cheios do Espírito Santo, eles têm tremores. E por isso, nessa linha sucessória, eles são arrancados, como outros foram arrancados também. Por isso que a teoria do JJJ, hoje, embora muitos ainda a defendam, mas há problemas históricos, porque alguns foram deixados de fora dessa linha sucessória. A segunda teoria, meus irmãos, né, que nós temos é a questão do parentesco. Já estou no slide 5, por favor. É o parentesco espiritual com os anabatistas, né, onde, né, Ana é o prefixo de rebatizar. Então, surgiu um povo, já ali depois da reforma protestante e tudo mais, como uma outra denominação, e eles entendiam assim, que todos aqueles que tinham sido batizados pela Igreja Católica Apostólica Romana ou por outras igrejas, que precisavam então ser rebatizados, perfeito? E eles então surgem, e muitos acreditam que nós temos esse parentesco histórico com eles. Só que existe uma coisa que nos difere. Os anabatistas, eles enfrentavam os governos. Eles enfrentavam os governantes, eles enfrentavam os reis, os imperadores, todos mais. E iam para a luta armada. Eles eram do povo que matavam ou morria, né, nem sempre por causa da Bíblia, nem sempre por causa da fé, às vezes pelas suas posições muito pessoais. E nós sabemos que, como batistas, nós não temos essa característica de ficar matando ninguém. Nós somos o povo pró-vida, sempre pró-vida. Mesmo que a gente seja perseguido, mas a gente vai ser pró-vida. A gente vai entregar na mão de Deus aqueles que nos perseguem. Jesus Cristo mesmo manda a gente amar os nossos próprios inimigos, mas jamais a gente vai ter essa postura. Por isso, então, essa segunda teoria também, desse parentesco espiritual com os anabatistas, também não é tão aceita assim. E aí eu vou para o slide de número 7, onde nós chegamos, né, no momento histórico, que aí sim há um alinhamento histórico. Só para lembrar os irmãos, a data de 31/10/1517 é quando acontece a reforma protestante, ali no castelo de Wittenberg, na Alemanha, através, né, de Martin Luther, ou de Martinho Lutero para nós, quando ele, então, afixa ali as 95 teses. Se os irmãos já leram as 95 teses, que a gente fala muito dela, mas muitas das vezes nós não lemos as 95 teses só falavam sobre um único assunto. E o único assunto era sobre as indulgências. Martinho Lutero, ele lendo a palavra de Deus, e ele viu em 3 lugares na Bíblia, onde estava escrito que o justo viverá pela fé.
né? E ele viu isso em 3 momentos na palavra de Deus, e ele entendeu que o que a igreja estava fazendo, vendendo as indulgências e criando, né, separação dentro da própria igreja, quem tinha muito dinheiro, como teve um príncipe da Áustria, a igreja ficou com todo o dinheiro dele para que ele pudesse comprar o direito dele ir para o céu. Mas ele não tinha dinheiro para comprar o céu para a esposa e para os filhos, olha só. Mas ele comprou o dele, minha esposa e meus filhos, que, né, dei o jeito deles. Era assim que a igreja estava vivendo. Era tão sério a questão, quando os irmãos estudam as cruzadas, o que eram as cruzadas? Era realmente retomar a Terra Santa, tinha esse aspecto, era tomar de volta os tesouros que os muçulmanos haviam roubado, também tinha esse lado, mas tinha o outro lado que a gente quase não fala, que era a indulgência plena. Quem era um soldado cruzado, né, ele, né, não passava nem pelo purgatório, já ia direto, já tinha o céu direto, e muitos se voluntariavam para ser, né, participante dessas cruzadas, justamente para ter esse acesso direto ao céu. E diante, então, dessas questões, Martinho Lutero faz um protesto, ele nunca quis deixar de ser católico. Ele foi excomungado da Igreja Católica, mas ele nunca quis deixar de ser católico, ele só queria que a Igreja Católica pudesse rever, então, essa questão da indulgência. Então, é a partir dessa reforma protestante que começam a surgir várias igrejas, principalmente pela Europa. Vários segmentos deles. E entre eles, então, slide 8, já no século XVII, a gente percebe que na Inglaterra vai acontecer um fato, nada ético, mas é assim que nasce a chamada Igreja Anglicana. O Reino Unido como um todo, ele era um reino unido pela Igreja Católica Apostólica Romana. Mas teve um dos reis que ele casou e não gostou da mulher que ele casou, e como ele não gostou da mulher que casou, ele quis se divorciar, e quando ele mandou o pleito do divórcio para Roma, Roma falou que não, e ele falou assim, vamos romper com Roma e vamos criar uma igreja. Né? E aí cria-se, então, a Igreja Anglicana, onde o chefe da igreja é o próprio, no caso, até há 2 anos atrás, era a rainha, que era chefe da igreja, agora é o rei Charles, né, que é o chefe da própria igreja ali. Então, a monarquia invadiu esse perímetro, então, da igreja anglicana. Mas havia o quê? Redutos católicos. Tanto é que aqueles irmãos, né, que já foram a Londres, por exemplo, eu já trabalhei numa empresa britânica, então de vez em quando eu precisava ir a Londres ainda em 1990, 92, ainda havia o IRA, que era o exército irlandês, e de vez em quando nós tínhamos o quê? Que é sair correndo do escritório, sair correndo do metrô, sair correndo da rua, porque havia uma ameaça de bomba. E a briga era uma briga entre católicos e protestantes. Era isso, né? O cerne da questão ali. Pois bem, isso, graças a Deus, hoje está pacificado, conquanto, na época, então, do século XVI, século XVII, houve, né, ora, tinha no trono um rei ou uma rainha católica e que perseguia os protestantes. Ora outra tinha um rei e protestante que perseguia os católicos. E houve, então, no século XVII, uma perseguição, né, de um rei católico, e que era tão ferrenha essa perseguição, já estou no slide de número 9, que eles resolveram o quê? Alguns separatistas resolveram ir para a Holanda, para que tivessem um pouco mais de liberdade religiosa. Entre esses que foram para a Holanda, a gente vai encontrar um que outrora era da igreja anglicana, chamado John Smith, e John Smith vai para a Holanda. Ele leva consigo um advogado, que era inglês, chamado Thomas Helwys, e os dois, quando chegam lá, resolvem, então, começar uma igreja chamada Batista, e naquele momento, John Smith, ele se batiza, então, aí alguns falam que é um batismo de afusão ou efusão, os irmãos escolham no bom português dos irmãos, né? E depois ele batiza Thomas Helwys. E ali nasce, então,
historicamente, aí sim temos uma linha histórica do que seria a Igreja Batista, como nós temos até hoje aqui na Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Perfeito? Quando houve a troca do rei no Reino Unido, eles retornam, então, para o Reino Unido. E aí eu já estou no slide 11, já pulei um pouquinho aí. Eles retornam para o Reino Unido em 1612, está lá escrito para os irmãos, e no lugar chamado de Spitalfields, né, muito próximo ali a Londres, ao centro de Londres, eles criam, então, uma igreja realmente batista, e doravante, então, desde essa época, nunca mais deixou de ter uma igreja batista, seja em solo inglês, seja em solo de outros países, aonde um inglês batista pudesse viajar. Põe lá, vamos lá. Perguntas até aqui, olha, né, de forma bem rápida. Eu sei que às vezes eu falo rápido demais, né? Mas temos muita matéria para pouco tempo. Mas assim, abro agora um espaço para eu respirar e para que vocês possam fazer alguma pergunta, caso queiram fazer. É a hora de você perguntar. Todo mundo tranquilo? Todo mundo acordado? Então você pode falar assim, bom dia. Então, ok, os irmãos estão acordados, que coisa ótima. Então, vamos embora seguir aqui com a nossa história. Pois bem, vale a pena, no slide 12, só vou posicionar, não vou ler, e essa acabou, meus irmãos. Se vocês entraram no portal, né, dos batistas brasileiros, batistas.com, os irmãos vão ver que esta é a posição da Convenção Batista brasileira, perfeito? Que nós não temos, então, a teoria do JJJ não tem amparo histórico para abraçarmos. Nós não temos também amparo histórico para abraçar a questão do parentesco espiritual com os anabatistas, mas nós temos amparo histórico, também bíblico, doutrinário, para que a gente possa abraçar a história, então, dos separatistas ingleses, perfeito? E aí quero ler com vocês, aí vamos ler juntos, o slide 13. O slide 13 está todo em amarelinho ali, porque todo ele é bastante importante, como que nasceu essa igreja na Inglaterra e como nós devemos ser até hoje. Vamos ler juntos? Nossas igrejas adotam a forma de governo congregacional democrático, são igrejas autônomas e locais, relacionando-se umas com as outras pela mesma fé e ordem, de forma cooperativa e por laços fraternais. Temos conversão pessoal de cada crente a Jesus Cristo, no exercício de sua responsabilidade individual e que é aceito pela Igreja por batismo, por imersão e mediante confissão da sua fé em Jesus Cristo, como Salvador pessoal, portanto, não aceitam e nem praticam o batismo infantil. Então, meus irmãos, desde o nosso nascedouro lá em 1612, já em Spitalfields, em Londres, na própria Inglaterra, é isso, né, uma coluna dorsal, que daqui a pouco eu vou dissecar isso melhor para os irmãos, aquilo então que nos define assim como uma igreja batista. Tem mais uma tela que também está toda em amarelinho, que é para a gente ler a próxima tela, que é a de número 14. Isso, vamos ler junto essa também? Realizam seus objetivos comuns. Ok, meus irmãos, isso é tão importante para nós entender essa questão da autonomia, soberania e cooperação das igrejas, né? Por quê? Nós viemos, né, alguns irmãos aqui estiveram agora na 103ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira, perfeito? E ali foram tomadas decisões. Mas a nossa convenção pode tomar uma decisão que a Segunda Igreja Batista de Petrópolis, ela pode não acatar. A Segunda Igreja Batista de Petrópolis, ela precisa acatar a nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. A gente não pode fugir daquilo que é doutrina. Mas a Convenção pode tomar, como tomou, né, várias decisões, né, de caráter administrativo, de caráter financeiro, de caráter de conselho fiscal, conselho jurídico e tantas outras coisas, e que a igreja pode não aceitar. Por exemplo, como aconteceu no ano retrasado, na Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos.
né, houve o desligamento de algumas igrejas que tinham uma prática que a convenção entendia que não era doutrinária, uma prática eclesiástica, mas a Convenção do Sul dos Estados Unidos entendia que aquela prática não era mais para mantê-los na mesma convenção, embora não fosse uma quebra doutrinária. E essas igrejas, então, foram retiradas, foram desligadas do rol da Convenção do Sul dos Estados Unidos. Por exemplo, uma delas que é muito famosa é até a igreja, né, de Rick Warren, né, foi retirada. Mas a igreja não perde o nome de ser Igreja Batista. Ela acaba até podendo participar das atividades batistas, não com direito a voto, mas ela pode manter o nome batista. Por exemplo, no nosso país, deu muita questão, por exemplo, no ano passado, quando um pastor ele foi desligado da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, por algumas convicções pessoais dele, mas ele continuou sendo pastor presidente de uma igreja batista afiliada à Convenção Batista do Estado de São Paulo e também da Convenção Batista Brasileira. Os irmãos entenderem como que a nossa autonomia, soberania, ela é extremamente relevante e ela é importante porque a gente pode preservar valores que são importantes para nós, enquanto igreja, e para nós, enquanto comunidade de fé. Eu já pastoreei algumas igrejas que, por exemplo, elas quiseram colocar em estatuto, o que não precisava ser colocado, algumas coisas que eram de alto valor para elas. Por exemplo, eu pastorei uma igreja que era estatutário. A igreja coloca em estatuto que a nossa contribuição do plano cooperativo para a Convenção Batista Brasileira será sempre de 10%. É estatutário. E se é estatutário, cumpra-se. Até que o estatuto seja mudado, revisto, reformado, como os irmãos queiram chamar, está em estatuto, a gente precisa cumprir o estatuto da igreja. Era algo que a igreja, então, queria se preservar, como a Segunda Igreja Batista de Petrópolis pode ter no seu estatuto, algo que não fira a nossa doutrina, que a nossa doutrina é toda bíblica, mas que seja algo de valor para a própria igreja. Está claro isso, irmãos? Tranquilo, sem dúvida. Eu fico tão preocupado quando não perguntam nada, parece que assim, eu não estou transmitindo nada, né? Está tudo bem mesmo? Beleza, então vamos seguir. Eu vou pular... vou só citar isso, o slide 16, acho importante, né? Gosto muito daquilo. As doutrinas batistas são diretamente tiradas da página do Novo Testamento. Tá? Então, quando você olha para a nossa declaração de fé, a nossa declaração de fé não é dogmática. Nós temos igrejas onde nós temos dogmas, perfeito? A Igreja Batista não tem dogmas. Todas as nossas doutrinas, elas são tiradas das páginas do Novo Testamento. Tanto é que os irmãos que acompanharam, principalmente a Assembleia do ano passado, a Assembleia que aconteceu em Recife, foi uma Assembleia que os batistas chegaram ali, né, numa situação extremamente desconfortável, porque havia uma reforma parada da nossa declaração de fé, há mais de 10 anos, há mais de uma década, e as pessoas fazendo pressão, alguns para mantê-las e outras para fazer uma reforma, né, e, graças a Deus, o presidente que nos deixou agora, ele, então, conseguiu que a gente mantivesse a nossa declaração como estava, apenas fazendo um pequeno ajuste no item família. Só isso, né, deixando bem claro lá para nós, né, que para uma igreja batista, a família é formada por homem, botou a palavra macho, e mulher, colocou a palavra fêmea. Colocou isso, né, diante do cenário que nós temos no mundo hoje, né, para deixar bem claro isso, mas foi os únicos 2 adendos que a nossa declaração teve, porque havia um trabalho imenso, onde tinham talvez mais de 30 novos capítulos que iam entrar, mas que não eram capítulos que estavam tirados do Novo Testamento, eram capítulos que tinham a ver com a conjuntura da sociedade moderna. E por isso havia, então, essa preocupação de trazer isso para dentro dos nossos documentos. 17, vou só citar também. Com isso, meus irmãos, novamente houve uma troca de reinado no Reino Unido, novamente surgiu, então, uma perseguição, e todas as vezes que a igreja é perseguida, todas as vezes que a igreja é afrontada, todas as vezes que a igreja é desafiada, a igreja sempre cresce.
E com isso, então, houve uma necessidade de que eles fossem para a América do Norte, que nós conhecemos como os Estados Unidos, e esse navio, que é o Mayflower, de 1620, é um navio bastante famoso, né? Foi aonde os Pilgrims, né, chamados peregrinos, eles acabaram indo, então, para os Estados Unidos, onde começaram a ter ali entre eles alguns batistas também. No slide 18, então, a gente vê aí dois nomes que os irmãos devem guardar, um deles é Roger Williams e o outro é John Clark, e esses são os fundadores das duas primeiras igrejas batistas em solo americano. No slide 19, até cito o nome dessas duas igrejas, que elas são fundadas na mesma região, né, que é ali em Rhode Island, uma é a Providence, e a outra, então, é a igreja de Newport. Essas são das duas igrejas em solo americano. Faço um apêndice no slide 20, que a gente já está fazendo a migração dos Estados Unidos para o Brasil. Ó, estávamos em Londres, fomos na Holanda, voltamos para Londres, atravessamos o Atlântico, chegamos na América. E qual foi a transição para o Brasil? Perfeito. Primeiro assim, historicamente, os primeiros a pisarem no Brasil sendo protestantes não eram batistas. Mas aonde que a gente encontra fatos históricos sobre essa vinda de não católicos para o Brasil? Já em 1555, naquela frota de Villers-Gagnon, os irmãos sabem que Villers-Gagnon, ele queria o que, a mando do rei da França, fundar uma França astral aqui na Baía de Guanabara. Quem conhece ali o aeroporto Santos Dumont sabe que logo depois dele tem uma ilha onde está a escola naval. Não, ali é o Colégio Naval, na verdade, é o Colégio Naval. E aquela ilha é chamada de Ilha de Villers-Gagnon, porque exatamente ali aconteceu uma grande batalha, e nas caravelas de Villers-Gagnon já tínhamos, então, a presença de cristãos que não eram católicos, já eram protestantes. Faço apenas uma citação para os irmãos disso na forma histórica. Depois, no capítulo 21, muitos desses que vieram com Villers-Gagnon vieram, então, da escola de Genebra, e a gente tem um fato histórico na cidade do Rio de Janeiro. O primeiro culto, ou a primeira comunhão, ou a primeira ceia do Senhor foi realizada no dia 21 de março de 1557. Os irmãos reparam que é bem antes daquela viagem missionária de William Carey, né, de 1761, quando ele é chamado de pai das missões. Então, a igreja do Senhor já fazia missões, independente de ter uma junta missionária. Por exemplo, a junta britânica foi até muito cruel com o William Carey. Ele chegou, Deus me deu uma visão para pregar aos povos da Índia. E quando ele levou essa visão, o que ele recebeu de notícia lá foi o seguinte: se Deus quiser salvar os povos da Índia, Deus mandará anjos, mas nós não mandaremos missionários. Olha só. E eles já eram batistas. Percebe como a soberania e a autonomia da igreja leva a igreja até a tomar decisões erradas, equivocadas. Mas a igreja, naquele momento, 1761, foi quando ele nasceu, por ali, né, mais tarde, quando ele já era um missionário, ele, né, teve negado. Mas ele não perdeu o seu sonho. Ele vendeu tudo que tinha, foi para a Índia, e ali ele pregou o evangelho até morrer. E ele traduziu sozinho, trechos da Bíblia para várias línguas e dialetos, para mais de 40, quem é embaixador do rei aqui sabe disso, né? Quem é mensageiro do rei também sabe disso, né? Ele sozinho vai traduzir parte da Bíblia para mais de 40 línguas e dialetos, mas ele não perdeu a sua missão, o seu sonho, a sua visão, o seu chamado que Deus tinha dado ao seu coração. Mas antes disso, nós já tínhamos trabalhos, então, evangelísticos e missionários por todo o mundo. E é disso, então, meus irmãos, também cito ali, que vai surgir na Inglaterra aquilo que nós chamamos de Sunday School, que nós estamos fazendo aqui. Lembrando para vocês que a Sunday School, quando nasce ali em Gloucester, nasce não para ser uma escola bíblica. Ela nasce para ser uma escola de reforço escolar.
Principalmente porque a criançada, no final de semana, fazia baderna em Londres. Roubava, jogava pedra na janela das pessoas, era um tumulto. E então a igreja falou, precisamos ter resposta para esse cenário, e como resposta para esse cenário, resolveram abrir uma Sunday School, que era o reforço escolar, onde tinha matemática, onde tinha inglês, onde tinha, né, matérias como química e outras matérias, o reforço escolar, e acalmava, tanto é que funcionou tão bem, que nos 5 anos seguintes, não houve mais nenhum caso de delinquência em toda a Gloucester. Né? E esse, né, projeto acabou chegando ao nosso país, depois nós chamamos de Escola Bíblica Dominical, outras só chamam hoje de Escola Bíblica, outros só chamam, né, de Escola de Elite, cada um dá o nome que quiser dar, mas fato é que nós entendemos que essa função da igreja de educar, biblicamente, espiritualmente, mas para a vida, é super importante, e aí eu trago uma história que chega em Petrópolis, que você sabe muito bem que é a primeira escola bíblica dominical no Brasil, acontece nessa cidade aqui no dia 19 de agosto de 1855, só um fato histórico, e eles não eram batistas, eles eram presbiterianos, eles eram escoceses, beleza? E aí eu chego a Thomas Jefferson Bonney, né? E aí eu quero fazer uma gratidão muito grande, né? O próximo slide, que é o 24, para esse livro, né? Centelha, Restore Seco, escrito por Dona Beth Antunes. Dona Beth Antunes fez um trabalho primoroso, né? Quem gosta de bom livro, mas é um livro denso, um livro de mais de 800 páginas. Né? Ele é tão bom que eu li em um dia só, para você ter ideia. Né? Ele é muito bom, mas para quem gosta de história, perfeito? E ela traz, então, à baila um homem que ninguém conhecia entre os batistas, chamado Thomas Jefferson Bonney. Ele era um missionário da antiga junta de Richmond, e ele foi mandado, então, para os povos Iarobá, na África. Ele vai para a África, mas ele chega ali, pega malária, fica muito doente, ele precisa voltar aos Estados Unidos. Né? E, quando, então, ele volta aos Estados Unidos, ele soube que muitos escravos estavam sendo tirados da África e sendo trazidos para o Brasil através de navios negreiros. E ele falou, não foi à toa que Deus me mandou até a África, porque eu aprendi a língua iorubá e eu agora estou mais perto de casa, é só pegar o navio e vou então até o Brasil e vou continuar o meu projeto dado por Deus para poder evangelizar o povo iorubá, mas agora já nas Américas. E ele vem, então, para o Rio de Janeiro, ele vai morar ali num hotel que não existe mais, ali no alto da Boa Vista, ok? É chamado de Grand Hotel White, ele mora ali, mas ele vai sofrer novamente o quê? Sequelas da malária, agora com doenças tropicais, ele agora sofre também com o clero, tinha uma elite aristocrática, ele tinha uma indisposição com a própria imprensa, e fato é que ele fica doente, e aí, já no slide 29, deu um salto aí grande, 29, né? Ele fica pouco tempo aqui. Ele chega no dia 21 de maio de 1860 e vai embora no dia 9 de fevereiro de 1861, apenas 8 meses, mas este é o primeiro batista em solo brasileiro, e graças, então, a esse trabalho fabuloso, né, de Dona Beth Antunes, que a gente teve acesso a esse nome que até então era uma obscuridade para todos nós. Contudo, meus irmãos, Thomas Jefferson Bonney, ele fez discípulos. Havia um adolescente na igreja dele, né, lá nos Estados Unidos, que ouvia sobre as histórias missionárias. E nasceu, então, no coração de Richard Ratcliffe, o desejo de ser missionário e dele continuar a obra missionária que Thomas Jefferson Bonney não pôde fazer no continente africano. Só que aí, olha o Deus que muda a história. O que começa a acontecer? A Guerra Civil Americana, também conhecida como a Guerra de Secessão, que, né, tem vários nomes para essa guerra aí, os irmãos escolhem qual a melhor para você. Onde havia uma guerra entre o Norte, jamais industrializado, e que não tinha mais a escravidão, contra o Sul, que era bem agrícola e que apoiava a escravidão. Começou a haver essa guerra. E é justamente o Sul,
que precisava, né, da lavoura, que precisava do escravo, são esses, então, que mandam para o Brasil Richard Ratcliffe, né, que é o primeiro missionário que chega até aqui, e é ele, então, que vai plantar a primeira igreja batista em solo brasileiro, né, que é a igreja que vai nascer ali no dia 10 de setembro, estou no slide 30, no dia 10 de setembro de 1871, na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Eu não vou lembrar aqui a data, né, porque eu não anotei isso, agora que me surgiu isso na cabeça, mas eu posso contar o fato. Eu sou pastor há 25 anos, mas eu sempre fui, assim, provocativo de algumas coisas. Eu penso que nós não podemos enterrar a história. E eu me lembro que nós estávamos ainda na antiga sede da Convenção Batista Brasileira, e eu já era parte do conselho da nossa convenção, e estava sentado numa mesa para almoçar, eu, o pastor Vanderlei, que é o interino dessa igreja, estava o pastor doutor Ebenezer Soares Ferreira, e estava o historiador que ainda vive, que é o doutor Otto Ávila do Amaral, né? E cheguei naquela mesa e falei assim, preciso me sentar aqui e quero fazer uma provocação para vocês dois, para os dois, porque os dois eram relatores e o doutor Ebenezer, ele simplesmente o quê? Santa Bárbara não existiu. E o Otto dizia, não, Santa Bárbara existiu. E eu, né, pato novo, e pato novo não dá mergulho fundo, dizia assim, né, falei assim, olha, está uma vergonha. Eu estou chegando no conselho agora, pastor novo, uma vergonha, 2 historiadores, 2 homens de Deus. Eu não sei qual é o nome que vocês vão dar nisso, mas fato é que nós não podemos negar nenhuma das duas coisas. As duas coisas existiram. Nós temos Santa Bárbara e nós temos Salvador. Né? E cheguem a um consenso sobre isso. E aí foi na Assembleia de Minas Gerais, eu não me lembro mais a data, né? Assembleia de Minas Gerais, então, aconteceu outra coisa que só acontece entre os batistas, né? O doutor Ebenezer foi o único voto contrário na comissão, ele vai como relator da comissão na tribuna e apresenta o relatório. Meus irmãos, o relatório da comissão é que o marco inicial dos batistas no Brasil é dia 10 de setembro de 1871. Aí ele dá o relatório e fala assim, senhor presidente, eu quero pedir licença para ir ao plenário, falar, agora como mensageiro. E vai ao plenário para discutir contra o relatório que ele deu. Olha só. Percebe como ser batista tem suas esquisitices assim? Mas é possível, né? A pessoa que é relator, e ele como relator cumpriu o papel dele, mas depois como mensageiro vai lá contra-argumentar essa situação toda. Mas nós saímos então dali, irmãos, o que eu mostro agora para vocês, 31. Nós temos então 2 nomes agora. O marco inicial por imigração. Santa Bárbara do Oeste, dia 10 de setembro de 1871. Perfeito? Quando, então, a partir do pastor Richard Ratcliffe, né, ele, então, funda ali aquela primeira igreja, que, inclusive, vai fundar uma segunda igreja ali, que é a Igreja da Estação também. Tem 2 igrejas naquela região de Americana. É claro que havia outros interesses por trás disso. Como estava na Guerra Civil Americana, queria se formar uma colônia americana no nosso país. Havia essa questão. Mas os cultos já aconteciam. Tanto é que depois, meus irmãos, houve até por parte mesmo de um general, no slide 34, tem aí um general chamado Alexander Travis Hawthorne. Ele veio ao Brasil, ele até esteve com Dom Pedro II, ele foi muito bem recebido, e ele volta, então, à junta de Richmond e falou assim, o trabalho no Brasil está prosperando e nós precisamos, então, mandar mais missionários para lá. E foi aí, então, que a União Feminina Missionária Batista do Sul dos Estados Unidos bancou a vinda, então, da irmã Anna Begbie, e a União dos Homens, né, bancou a vinda do missionário William Buckbaby. Então veio esse casal, também vieram o Zacarias e a Kate Taylor, e esses 4 casais americanos precisavam, então, de um professor de português, um ex-padre chamado, então, Antônio
Albuquerque, ele então passa a ser, ele já convertido do catolicismo, passa a ser o professor deles, e os 5, então, acabam se tornando, então, membros dessa igreja em Santa Bárbara do Oeste, uma vez que Richard Ratcliffe precisava voltar aos Estados Unidos para dar prosseguimento aos seus estudos teológicos. E depois, na página 36, nós não... Isso... Temos o segundo marco. Então, quando falar de Batista, temos o segundo marco, que é o marco por evangelização. A própria igreja de Santa Bárbara do Oeste manda cartas de transferência de William Buckbery, da sua esposa, de Zacarias Taylor, sua esposa, e do ex-padre, para que eles pudessem, então, fundar a primeira igreja batista, né, por evangelização em solo brasileiro, no dia 15 de outubro de 1882. Perfeito? Assim começa a nossa história aqui. Slide 38. E 25 anos depois, vocês podem ver, ó, já tínhamos 83 igrejas no Brasil, já tínhamos aí 4.200 membros, tanto é que vocês sabem que, por exemplo, a primeira igreja batista do Rio de Janeiro vai fazer agora, acho que quase 130 anos, a PIB Niterói já fez 124 ou 125 anos, então nós temos várias igrejas centenárias, fruto desse trabalho que começa, então, com os nossos irmãos americanos, que chegam em Santa Bárbara do Oeste, e que depois vão fazer o trabalho de evangelização. Na página 39, vou só citar, aí houve uma necessidade, o quê? Já que nós estamos crescendo, vamos nos unir em convenções. Então, a primeira convenção de igrejas batistas no Brasil surge em janeiro de 1907, que foi a Convenção Batista Fluminense. A Fluminense surge primeiro, já com 26 igrejas, né? E eu coloco aí para vocês, tem várias coisas, mas na página 43, para adiantar, está aí, a página 43, a atual diretoria da nossa convenção, ali o pastor Hamilton Vargas, que é o nosso diretor executivo, né, que já entregou uma carta agora que ele está deixando a nossa convenção, e a nossa diretoria, está o pastor Vanderlei, que é o interino dessa igreja, com os demais membros, então, da diretoria, que termina o seu mandato agora em julho, na nossa Assembleia de Rio Bonito. E, na página 44, no mesmo ano, né, motivados, então, pelo que fez a Convenção Batista Fluminense, e também por causa de Salomão Ginsburg, nasce em junho, a Fluminense foi em janeiro, em junho nasce, então, a Convenção Batista Brasileira, e aí eu coloco para vocês na página 47, né, que eu até custei mandar para o irmão Alexandre, que eu já quis mandar a nova diretoria, eleita agora por nós em Foz, né? Que temos ali o pastor Pascoal Peragini Júnior, que é o atual pastor interino da Primeira Igreja Batista em Niterói, e os demais irmãos que foram eleitos ali, tanto para vice-presidente como para secretário. Passar bem rapidinho, né? Tem as fotos aí, né? Pode passar. Aí está o nosso presidente, está aí os nossos vice-presidentes, está aí as nossas secretárias, só para quem não as conhece. Fiquei assim, bastante feliz, porque a União Feminina conseguiu colocar ali duas representantes de peso ali desse trabalho feminino. E aí, meus irmãos, chego no slide 52, vamos lá. O que é igreja? Igreja, então, vem da palavra grega, chamada eclésia, e é chamados para fora, convocados para fora. Entenda isso, porque às vezes a gente só repete isso como papagaio, e a gente não percebe o que de fato é ser igreja. Ser igreja, você teve uma experiência, um encontro, uma conversão, uma mudança de vida quando você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador. Percebe? Você recebe Jesus como seu Salvador, e é Jesus quem te aceita. Vou repetir isso. A gente recebe Jesus como Salvador, e é Ele quem nos aceita. Às vezes nós temos um vício que fala assim, quem quer aceitar Jesus? Não, é Jesus quem nos aceita. A gente recebe Jesus. E quando você recebe de todo o seu coração, Ele te aceita como, e te dá a prerrogativa de você ser um filho de Deus, perfeito? E uma vez que você teve esse encontro com Jesus, Ele não quer que essa experiência fique guardado dentro de você. Ele não quer que essa experiência fique guardado dentro de um templo como este. Você é chamado para ser igreja fora. Aquilo que está acontecendo dentro, seja fora. É isso que significa ser igreja. Próximo slide. Aí fala de igreja batista. Aí vamos ler junto. O que fala? O que é uma igreja batista? Vamos juntos? É
uma por membros salvos e regenerados, biblicamente batizados, que se reúnem sob as leis de Cristo e procuram estender o reino de Deus, não só em suas vidas, mas nas dos outros, adorando ao Senhor. Essa é a síntese do que é uma igreja batista. Tá certo? Por isso que nós não somos uma outra igreja, nós respeitamos todas as outras igrejas. Nós vivemos no país, graças a Deus, com liberdade religiosa. As pessoas podem fazer o que elas quiserem fazer e elas não serão reprimidas por conta disso. Conquanto a Igreja Batista é isso. E aí nós chegamos aos nossos princípios, onde vou me deter o restinho dos minutos que eu tenho aqui nessa manhã. E o primeiro princípio que quero colocar para os irmãos aí é a aceitação da Bíblia como única regra de fé e conduta, ou fé e prática. Meus irmãos, então, quando a gente fala, né, de Igreja Batista, mas qual é o manual da Igreja Batista? Meus irmãos, se você for lá no site ou no portal dosbatistas.com, você tem lá a nossa história, tem a nossa filosofia, você tem os nossos princípios, tem a nossa declaração de fé, você tem um monte de materiais lá, até para você poder entender o nosso funcionamento. Você tem estatuto, tem regimento interno, tem processualística, um monte de coisa. Né? Mas, olha, a regra, o manual, para a vida, não é só para ser cristão, é para a vida. Se você quer ser um bom filho, o manual. Boa esposa, manual. Bom marido, manual. Bom casal, manual. Boa família, manual. Bom empresário, manual. Bom empregado, manual. Assim, se você quer ser um preguiçoso, esse não é o manual. Certo? Preguiçoso, esse não é manual, porque no reino de Deus a gente trabalha e trabalha muito. Sim, meu irmão? Exatamente. Né? Durante muito tempo, né, nós éramos conhecidos realmente como o povo da Bíblia, né, que carregava a sua Bíblia, né, e que vivia essa Bíblia. Então, esse é o grande diferencial. Por quê? Nós temos algumas coisas que são fora da Bíblia com relação à nossa eclesiologia. Temos. E nós temos que assumir isso. Mas nós não colocamos isso como doutrina, não colocamos isso como dogma, como algumas igrejas fazem. Perfeito? Por exemplo, se os irmãos forem para a página da Bíblia, como nós lemos aqui, Atos capítulo 6. Instituição dos diáconos. Os diáconos foram criados para quê mesmo, irmãos? Nós lemos aqui? Para ação social, né, e para resolver um problema entre as viúvas dos judeus e dos gentios. Foi para isso. Na nossa eclesiologia, e lembre-se, teologia não é Bíblia, teologia é ciência, tanto é que toda hora surge uma teologia nova. Eclesiologia não é Bíblia, ela é também uma área de estudo, e ela vai também se desenvolvendo, perfeito? Então, na nossa eclesiologia, nós demos aos diáconos duas outras funções que não têm base bíblica. Nós demos aos diáconos a função de cuidar da mesa do pastor, da mesa do Senhor e da mesa dos necessitados. Mas, biblicamente, só foi criado para cuidar das mesas dos necessitados. Ok? Então, nós também temos algumas questões particulares nossas. Né? Por exemplo, às vezes, eu tenho batido muito nisso hoje em dia, que nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas que nós falamos nos nossos cultos. Porque, às vezes, algumas das nossas falas, elas são desagregadoras. Elas nos desunem. Por exemplo, nós fomos acostumados, irmãos, vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Mas e o irmão que nasceu sem as pernas? E o irmão que está na igreja e é cadeirante? Ele não ficará de pé e quer dizer, então, que ele, se ele não fica de pé, ele não é reverente à palavra de Deus? Uma pessoa que está acamada em casa, está só deitada. Então, ela não pode ler a Bíblia, porque a Bíblia só pode ser lida se você ficar de pé. Então, nós também temos alguns consertos, né, na forma como a gente, né, conduz os nossos cultos, porque, às vezes, né, por exemplo, outro dia eu fui numa igreja que tinha um jovem de 18 anos cego. Ele não nasceu cego, perfeito? Ele perdeu a visão aos 7 anos,
por causa de uma doença, que agora fugiu o nome, ele ficou cego. O culto todo transcorreu, ninguém cuidou dele. Aí eu tive que ir, quando comecei a pregar, eu fiz a minha autodescrição. É tão simples, irmão. Tem gente que diz, mas a autodescrição vai tomar tempo no culto. Toma não. A não ser que você quiser colocar o seu currículo inteiro, né, na autodescrição. Nelson diz assim, eu sou um homem de 55 anos, né, tenho cavanhaque, né, sou moreno, estou de terno azul, com uma gravata vermelha, e ele interagiu comigo. Está estiloso, hein, pastor? Incluí o rapaz. Perfeito. E às vezes nós temos surdo, nós temos pessoas com outras, né? Nós temos, por exemplo, a necessidade hoje, em muitas igrejas, de nós termos a sala silenciosa, a chamada sala calma. Porque nós temos tantos autistas que não vêm à igreja por quê? O som do culto os perturba. Então nós temos que ter a sala calma. E às vezes nós não estamos preparados para isso, mas voltando então, a nossa regra é essa. Fugiu daqui, a gente precisa parar. Porque aí sim, se você larga a Bíblia, essa igreja, como outra qualquer, como muitas já foram, acabam sendo desligadas da Convenção Batista Brasileira, da Convenção Batista Fluminense, da Associação Batista Petropolitana, ou Paraibana, agora, eu não sei se é petropolitana, se é paraibana, né? Por conta que você quebrou a doutrina bíblica. A doutrina bíblica não pode ser quebrada. Pergunta sobre esse primeiro princípio? Tranquilo? Não? Segundo princípio, vamos lá. Comunidade, a igreja é uma comunidade local, democrática e autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas por imersão após pública profissão de fé. Então vamos lá. Meus irmãos, não faça comparação da segunda igreja batista em Petrópolis com nenhuma outra igreja dessa cidade, mesmo que seja batista. Porque essa igreja, por ser uma comunidade local, só volta um slide só, isso, obrigado. É uma igreja local. Quem determina como deve ser a igreja é a Bíblia, e depois a própria igreja ela vai tomar as suas decisões. Por exemplo, os irmãos que estão agora nesse processo de 2 anos, né, de sucessão pastoral. E aí pode surgir aquela pergunta, mas pastor, na igreja do meu sobrinho, da minha tia, do meu parente, do meu amigo, lá morreu um pastor, ou saiu um pastor, foi lá um grupo e colocou um pastor. Ok, naquela igreja, a forma de governo é assim. Na igreja batista, não. Na igreja batista, é a igreja que precisa o quê? Dobrar os joelhos, orar, clamar, jejuar, porque tem gente que pensa que jejum não é coisa de batista, né? Jejum é bíblico. Na forma bíblica. Jesus mesmo disse assim, se você vai fazer jejum e vai chegar aqui com cara de defunto no domingo de manhã, perdeu o seu tempo. Tá certo? Porque jejum não é sacrifício, jejum é adoração. E jejum não é torcer o braço de Deus. Jejum é para eu ter mais tempo com Deus. Eu quero me desapegar de coisas para ter mais tempo com Deus. Perfeito? Então, a escolha pastoral é essa, oração, busca para entender. E muitas das vezes a igreja faz escolhas erradas, por quê? Começam as preferências particulares. Mas olha ali, comunidade local, democrática, autônoma, ok? Formada por pessoas regeneradas. E quem nos regenerou? Quem nos regenerou? Em Jesus Cristo nós somos nova criatura. As coisas velhas, tudo se fez. Então, se Ele nos regenerou, é Ele que nos une. Qual é o segredo da unidade da igreja? É Cristo. E aí, quando chega aquela pessoa que é o Senhor que está indicando, começa a haver uma harmonia em toda a igreja. É essa harmonia que a Segunda Igreja Batista de Petrópolis precisa alcançar. Porque enquanto alguém ficar puxando para cá, puxando para lá, né, às vezes assim, por exemplo, tem igreja batista, e é o direito da igreja batista. Tem igreja batista que bota no seu perfil, o pastor tem que falar 3 idiomas. Já vi processos que foram até para a internet, tem igreja fazendo hoje processos como se fosse, né, de emprego. Né? Quem quiser manda currículo para o endereço tal. Tá assim.
E estava lá assim, o pastor tem que ser formado em psicologia. Tá? Já vi igreja que coloca assim, queremos pastor até 50 anos. Mais de 50 anos, não. Né? E coisas assim. Aí eu fico assim, Moisés ia entrar pelo cano, né? Foi chamado aos 80. Né? E foi dos 80 até os 120. E a palavra de Deus chegou aos 120, nem usava óculos. Não estava nem gaga, não teve nem Alzheimer. Não tinha nem tremores essenciais. Né? Olha só. Né? Então, às vezes, a gente coloca alguns padrões humanos que atrapalham chegar na igreja àquele que Deus quer. E depois a igreja sofre. Perfeito? Mas a igreja é autônoma. Conquanto a vontade, o que deveria acontecer com essa autonomia e essa soberania? Que a gente homologasse a vontade de Deus para a igreja. Para mim, a Assembleia, o reflexo da Assembleia é isso. Nós nos reunirmos democraticamente, de forma soberana, para homologarmos a vontade de Deus para a sua igreja. E não para ficar cada um puxando para um lado ou para o outro. Mas a igreja como essa, como qualquer outra igreja batista, tem o processo. Né? Há pouco tempo, uma igreja falou assim, pastor Marcos, a nossa igreja ela vai começar um processo de sucessão pastoral, nós sabemos que o senhor está sem pastor, mas já tem 30 candidatos. Falei, meus irmãos, eu agradeço. Né? Eu não quero participar, porque eu não acredito em processo desse. Não acredito. Ok? É uma questão muito particular minha. Porque isso acaba o quê? Dividindo a igreja. Porque vai ter gente preferindo para cá, preferindo para lá, mas a igreja é soberana. Entende isso, irmãos? Então, a igreja é autônoma. Então, o que essa igreja decidir? Por exemplo, se essa igreja decidir que só pode ser membro daqui para frente, só quem consegue ainda plantar bananeira, tem que louvar a Deus, juro, você tem que plantar bananeira para louvar a Deus. Quem não faz isso, tem que ir embora daqui. A igreja é soberana e autônoma, até para fazer uma loucura dessa. Mas está alinhado com a palavra de Deus? Não. Perfeito? Então, cuidado com isso, porque parece que hoje, no mundo secular, autonomia, soberania, a igreja faz o que quiser. O primeiro princípio, nosso limitador é Bíblia. A igreja pode até botar nos seus papéis aquilo que quiser. Por exemplo, citei até na hora do café aqui. Israel precisava de rei? Não. A primeira palavra de Deus para Israel foi: ouve, ó Israel, o Senhor, teu Deus, é o único rei de Israel. Mas chegou uma hora que eles olharam para o lado. Todo mundo tinha rei humano e eles não tinham. E eles chegam para Samuel, Samuel, nós queremos um rei. Mas, gente, você não tem o rei dos reis. E Samuel ficou danado da vida. Samuel vai falar com Deus. Samuel, fica calmo. Eles não estão afrontando você, estão afrontando a mim. Então, deixa comigo, eles vão ter o rei que eles querem, eles vão ver o peso disso. Né? E o peso disso, depois de anos, os irmãos vão ver que o reino do norte sumiu. Só sobrou Judá porque ainda ouviram a voz do profeta Jeremias, senão nem Judá teria sobrevivido. Perfeito? Então, cuidado com essa autonomia, essa soberania, sempre o que a melhor posição para nós é homologar a vontade de Deus para a sua igreja. Terceiro, que meu tempo está na reta final, é até 10h15, é isso? 10h08, então vou lá. Desculpa, volta só mais uma, Volta um só. Eu botei ali os tipos de governos de outras igrejas. Tem igreja que é monárquico, por exemplo, a igreja católica. É monárquico porque é o Papa que manda, tá certo? Embora tenha um colégio de cardeais também. Nós temos outro, por exemplo, a igreja anglicana é também um tipo de igreja monárquica também, porque o rei tem o seu poder de mando. Nós temos o episcopal, onde tem um bispo regional, geralmente a igreja metodista é uma igreja que tem bispo, e é o bispo, então, que resolve as coisas da própria igreja. Temos o oligárquico ou presbiterial, onde nós temos, então, um grupo da igreja que resolve. Geralmente, na igreja presbiteriana, os irmãos sabem que nós temos presbíteros docentes e presbíteros regentes. Então, só os presbíteros regentes é que tomam as decisões. Os demais não. Nós temos o democrático congregacional, que é o que os batistas usam, e hoje há muitos batistas usando também o democrático representativo.
Tá? Por exemplo, a República Federativa do Brasil é uma democracia representativa. Nós elegemos, né, algo em torno aí de 500, 600 homens que nos representam, perfeito? Então, há muitas igrejas batistas que hoje também usam o democrático representativo, onde, né, há uma assembleia de um conselho, e é o conselho que decide, então, pela igreja e não mais a igreja. Há essas possibilidades. Terceiro princípio, separação entre igreja e Estado. Meus irmãos, nós somos cidadãos brasileiros, e como cidadãos brasileiros, nós temos que atender à legislação brasileira. Por exemplo, no meu último ministério, eu tive que ajudar uma mãe, a irmã Lígia. A irmã Lígia tem um filho que fez agora 18 anos. Ele já nasceu, né, sendo um PCD, um portador de deficiência, né, ele tem até uma válvula no cérebro. Ele nunca falou, ele nunca andou, ele cresceu, ele está numa cadeira de roda, mas aos 18 anos ele teve que fazer o alistamento militar. E alistamento militar tem que ser presencial. Né? E botamos, então, o Marco Antônio na Kombi, né? E fomos lá para o Rei, lá em Deodoro, né? Levar o Marco Antônio na chuva para poder se apresentar, para poder ter o seu certificado né, de apresentação, né? De alistamento e de sobra, porque ele não pode realmente servir. Mas nós temos que votar, nós temos as nossas obrigações enquanto cidadão desse país. Nós temos até o direito de ter os nossos posicionamentos políticos. Meu posicionamento político, o seu posicionamento político. Mas isso não pode interferir na igreja. O púlpito da igreja é lugar de pregar a palavra de Deus, não é posicionamento político, ideológico, nada disso. É palavra de Deus. Perfeito? E da mesma forma que o Estado não pode chegar e interferir na igreja. Por exemplo, os irmãos passaram, como o mundo todo, pela pandemia. E aí houve um decreto proibindo não somente nós, mas também todas as indústrias, precisamos evitar sair de casa. Então houve uma lei, mas nós não deixamos de ser igreja porque estávamos em casa. Nós só não estávamos no templo, mas nós continuávamos sendo igreja. Nós não podemos permitir, e talvez isso está acontecendo em alguns lugares no próprio mundo, onde há governos que estão realmente fechando igrejas, que estão matando pastores, matando missionários. Há lugares que você já não consegue mais visto se você fala que você é pastor. Você pode entrar como profissional, mas como pastor não, como missionário não, porque o Estado já interferiu nisso. Então, nós prezamos por isso. A igreja existe, nós, enquanto cidadãos, temos que cumprir as leis desse país, nós temos, né, que ter as nossas convicções políticas, inclusive que alinhadas sempre com a palavra de Deus, mas a gente não vai interferir lá e nem lá vai interferir aqui, perfeito? Nós somos o quê? Até mesmo pela Constituição e até mesmo pelo Código Civil, nós somos tratados como entes diferentes. Perfeito? Justamente para que não haja essa interferência, e temos que ficar de olho aberto, porque a cada dia que passa, né, se vocês olharem aí a agenda de ONU, a agenda de outras instituições, né, essa interferência quer chegar cada vez mais perto de cada um de nós. Quarto e penúltimo, creio eu, para essa manhã. A liberdade de consciência, nós cremos nisso, tá certo? Cada crente batista, ele tem a sua liberdade de consciência. Conquanto você possa pensar do jeito que você quiser, mas o seu pensamento não pode ferir a palavra de Deus, tá certo? Onde é o nosso pensamento? Tipo assim, eu conheci aqui um dos irmãos que trabalha na obra da igreja nessa manhã. Tomou um pouco de café junto, até estava batendo um papo ali, né, sobre café com açúcar ou sem açúcar. E tinha uma outra irmã que eu não estou vendo aqui agora, que ela... não estou vendo ela agora aqui, e ela falou assim, não, eu só tomo café com açúcar, perfeito? É liberdade de consciência. Mas isso atrapalha a nossa convivência? Não. A liberdade de consciência não pode atrapalhar a nossa convivência, tá certo? Eu só tomo café sem açúcar, sem adoçante, sem nada.
Mas se você vai entornar, sabe, 1 quilo de açúcar no seu café, né, eu vou ficar preocupado com a sua diabetes, tá certo? Mas é seu direito, e quem vai ficar diabetes é você, tá certo? Não sou eu, perfeito? Mas é a sua liberdade de consciência nesse sentido, tá? De você ter o seu pensamento, por exemplo. Né? Cada um aqui tem um time por quem torce, perfeito? E a gente não vai brigar por causa disso. Eu já tive igreja, né, meu segundo ministério, em que as pessoas brigavam. Tinha diáconos que brigavam por causa dos times de futebol deles. Isso não pode acontecer. Tá certo? Nós vamos torcer pelo time que nós quisermos, tá certo? Mas isso deve provocar o quê? Fraternidade, deve provocar, né, amizade, entretenimento, estarmos juntos, até fazer gozação da cara do nosso irmão, mas de forma respeitosa, beleza? Quinto princípio, a responsabilidade individual diante de Deus, tá certo? Onde eu não posso salvar os meus filhos, embora eu quisesse. Se eu pudesse, né, dar a minha vida para os meus filhos serem salvos, eu daria. E penso que vocês todos, né, e não só os seus filhos, seus parentes todos. Mas nós cremos o quê? Cada um dará conta diante de si. Né? Peixe tem peixinho, cachorro tem cachorrinho, mas crente não tem crentinho. Né? Crente gera outra vida. E a vida precisa receber Jesus Cristo como seu Salvador, que sem Jesus Cristo não há salvação, porque a Bíblia diz que debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esse nome é Jesus Cristo. E o último princípio que eu destaco, né, para os irmãos, dei uma ênfase maior na questão da autonomia, né, da soberania, é a autenticidade e a apostolicidade das igrejas. Eu sempre digo assim, meus irmãos, toda igreja deveria ser igreja católica e apostólica. Igreja, chamado para fora. Católica, apostólica, porque quem criou as denominações fomos nós. Cristo não criou denominação nenhuma. Então, a igreja ela é universal. Católico significa isso, universal. E apostólica, porque nós cremos na palavra de Deus que foi transmitida para nós pelos apóstolos. Por exemplo, tem crente, né? Tem crente batista que fica com uma vergonha, assim. Aí eu fico com uma vergonha quando tem que falar, né, que eu sou um crente batista tradicional. Vergonha por quê? Aí eu vou aumentar aqui mais uma palavra. Toda igreja deveria ser igreja católica, apostólica, tradicional. Porque tradição não tem a ver com costume. Costume é uma outra coisa. Você pode ter um costume na sua casa que eu não quero ter na minha casa. Perfeito? Isso é costume. Tradição, não. Os apóstolos receberam o Senhor Jesus e como não tinha, né, facilidade de escrita, na oralidade, eles foram passando. Até que pôde, então, ser escrito. E nós só vamos ganhar um impulso maior com a velocidade da Bíblia chegar às nossas mãos depois da imprensa com Gutenberg. Até então, meus irmãos, já pensou? Hoje, dia 4 de fevereiro, eu teria que sair de Niterói com um pergaminho, né? Eu ainda pretendo pregar um texto aqui de Atos, né? O pergaminho de Atos. Eu talvez teria que arrumar, né, aquela carrocinha, né, que a gente coloca atrás do carro, né, para poder trazer o pergaminho de Atos. Porque era imenso. E trazer com muito cuidado. Se não fosse pergaminho, seria o papiro, seria alguma outra coisa. Então, e lembre uma outra coisa, que a gente olha para a Bíblia e a gente esquece. Século I, meus irmãos, as pessoas eram analfabetas. Poucos escreviam. Quem é que escrevia? Os romanos, a aristocracia, quem trabalhava nos órgãos públicos daquela época, era uma fração pequena. A maioria do povo era iletrado. Perfeito? Então, nem fazia muito senso naquele momento ter esse pergaminho. Poucos tinham. Paulo, por exemplo, tinha. Tanto é que uma vez ele estava preso e falou assim, traga os pergaminhos. Imagino a mala. Teve gente que foi para Foz com 2 malas, voltaram com 4. Né? Os irmãos sabem por quê, né? Foz, Paraguai, Foz, Paraguai, Foz. Né? Então, assim, mas naquela época era difícil, não é verdade?
porque não era fácil fazer esse transporte, nem tinham muitos. Imagino, né, quem levou os pergaminhos para Paulo em Roma, o trabalho que teve para poder levar até lá. Mas nós precisamos entender isso, que nós não precisamos ter vergonha de ser uma igreja tradicional, que toda igreja deveria ser tradicional, porque a nossa tradição chegou a nós por causa dos apóstolos, e hoje nós temos a palavra de Deus, e nós cremos que ela é a poderosa palavra de Deus, inerrante palavra de Deus, ela está fechada como palavra de Deus. E alguém pode falar assim, mas pastor, tem muita coisa difícil na palavra de Deus. Tem não. A palavra de Deus, se ela é revelação de Deus na linguagem humana, eu nunca vi revelação ser uma coisa difícil. Revelação é uma coisa fácil. Por que ela é difícil? Porque você não vive a palavra. Você não medita na palavra. Tá certo? Você, talvez, é membro de uma igreja, nunca leu a palavra toda. E você não para, ok, olha, achei um texto difícil, mas eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Vou parar aqui, vou pesquisar. E ao invés de colocar culpa em Deus, Deus não revelou. Não, falta limitações para mim. Tá certo? E eu preciso o quê? Me aprofundar naquele texto, encontrar. Outro dia, por exemplo, né, eu acabei de ler o Novo Testamento em 2 dias. Né? Mas, pastor, como que o senhor faz isso em 2 dias? Aproveitando o tempo de inutilidade. Fiquei no aeroporto para ir para Foz, horas. Depois meu voo na volta em São Paulo, horas. 12 horas parado em São Paulo. Ao invés de ficar olhando bobagem, ler a Bíblia. Né? E li de Mateus, Apocalipse em 2 dias. Em Foz. Okay? E encontrei coisas assim, falei assim, gente, eu não tinha percebido isso. Né? Quando Zacarias ficou mudo, alguém já deveria ter sinais de Libras, né? Olha só, ia ajudar, né? Percebe a agonia de Zacarias, todo mundo querendo dar, né, nome para o filho dele, e aí ele teve a ideia, vou ter que escrever na taubinha João, né? Mas se alguém já soubesse Libras ali, que coisa boa seria. Olha só que a Bíblia já apontava, a Bíblia não tem, por exemplo, se você, meu irmão, vai fazer a próxima prova, e você quer uma resposta de uma equação de logarítmico, não busque na Bíblia, que a resposta não vai estar lá. Mas o caminho para você chegar, a resposta está, estuda. Não, porque a Bíblia fala de inteligência, de conhecimento e fala de sabedoria. Inteligência, todos nós nascemos com ela e pode ser desenvolvida. Conhecimento, todos nós podemos adquirir, basta que você queira. E sabedoria a gente pede do Pai das luzes, que Ele nos dá, e não há sequer sombra de variação. E no último slide, termina aqui, Henrique, pode vir para cá, né, já passei do meu tempo, né, e neste ano, né, nós como batistas, nós estamos com aquele tema ali, vivamos o verdadeiro amor. Você pode repetir isso? E o texto é ali de João, capítulo 13, o verso 35, vamos ler junto? Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, que neste ano, aqui na Segunda Igreja Batista, em Petrópolis, os irmãos, sendo batistas da Convenção Batista Brasileira, Fluminense, da Associação Batista Petropolitana, e que os irmãos possam, né, mais do que nunca, estarem unidos, e que nas decisões que os irmãos precisarão tomar aí nos próximos dias, lembre-se sempre, principalmente, a igreja é autônoma, a igreja é soberania, mas quem manda na igreja é o Senhor. E quando a gente se rende à palavra de Deus e ao Deus da palavra, a vontade de Deus, ela se concretiza, e essa vontade que é de Deus será sempre boa, perfeita e agradável. Que Deus abençoe. Posso orar pelos irmãos? Deus, eu quero te agradecer por essa manhã de domingo. Muito obrigado, Deus, por estar aqui junto com os meus irmãos da Operosa Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Permita, ó Deus, que esse estudo em classe única possa ter sido, Deus, proveitoso para todos nós. E que o Senhor, ó Deus, que plantou essa igreja aqui, que o Senhor continue conduzindo a vida dessa igreja em todo o tempo.
Tu sabes, ó Deus, que eles estão nesse tempo sem um pastor titular. Mas que bom que nunca lhes faltou o supremo pastor, que é Jesus Cristo. E que o Senhor, ó Deus, conduza, como sempre conduziu, a história dessa igreja. E que o Senhor traga, ó Deus, para este lugar, para o púlpito dessa igreja, para apacentar este rebanho, aquele homem segundo o teu coração. Que o Senhor, ó Deus, possa trazer unidade à vida dos meus irmãos. Que aqueles, ó Deus, que ainda estão em dúvidas, aqueles que estão, ó Deus, em partidarismo, ó Pai, que o Senhor possa repreender tudo isso e que o teu povo, em unidade, entenda a tua vontade e cumpra, ó Deus, o teu querer para esse tempo. E que seja um tempo de alegria, que seja um tempo de crescimento, que seja um tempo, sobretudo, para a glória do teu santo nome. Oro com gratidão, no nome poderoso de Jesus. Amém.